Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, pastor Wagner Nunes passando aqui mais uma vez para trazer passagens bíblicas, temas teológicos, até mesmo assuntos políticos, para que possamos refletir. E no dia de hoje, olha, fique conosco até o final, pois trazemos aqui um assunto de suma importância para os cristãos. Ok? Vamos falar hoje sobre o fenômeno os desigrejados. Ok? Mas antes, eu gostaria de pedir humildemente para que você compartilhasse, se inscrevesse no nosso canal, pois você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vinda aqui para refletirmos, conversarmos, dialogarmos e, é claro, aprendermos uns com os outros. Ok? Então, se inscreva, compartilhe e comente. Bom, pessoal, eu vi uma matéria da Veja feita pelo Matheus Leitão, que é um escritor da Veja, um repórter, e eu gostei muito do que ele trouxe aqui, alguns dados. Bom, é sabido que nos dias atuais muitas pessoas têm se decepcionado com a igreja no tocante instituição, no tocante organização. Muitas pessoas têm se decepcionado e saído dessas igrejas, mas o que me chama a atenção é que muitos ainda se intitulam cristãos e ainda dizem ter a sua fé em Cristo e ativa, vivendo apenas em casa. Será isso uma verdade? Segundo o repórter, 16 milhões de pessoas admitem ter a fé em Cristo, mas também admitem não ter nenhuma relação com igreja alguma. Muitas pessoas realmente têm se decepcionado com a igreja. Bom, para o teólogo Nelson Bomilcar, ou Bomilcar, não sei como se pronuncia o seu nome. Ele é autor da obra Os Sem Igreja, buscando o caminho de esperança na experiência religiosa. Ele diz que esses grupos de desigrejados, eles estão classificados em vários grupos, das quais eu quero mencionar com vocês aqui. São diversos grupos de desigrejados. Uma coisa interessante é que eles não pensam iguais no tocante o motivo pelas quais eles saíram de outras instituições, né, de outras denominações, mas pensam iguais no quesito não fazer parte de uma organização eclesiástica. Bom, ele diz o seguinte: o primeiro grupo é o grupo que ele chama de os assumidos sem igreja, que são aqueles que se identificam como não pertencentes a nenhuma igreja e, portanto, não possuem vínculos, nem parcerias e muito menos compromissos com nenhuma instituição ou comunidade ou denominação. É o primeiro grupo que se intitula cristão, crê em Cristo, crê na palavra de Deus, mas não possui vínculo algum com nenhuma instituição religiosa. Depois nós temos o segundo grupo, os desencantados com a igreja. Quem são esses? São pessoas que se decepcionaram com a instituição formal religiosa e permanecem a uma distância preventiva da experiência comunitária de ser igreja. Esses já pertenceram uma vez a alguma denominação, mas se decepcionaram no longo dessa trajetória e, portanto, ainda se intitulam cristãos, se intitulam
como crentes em Cristo, mas não quer nenhuma proximidade com denominação nenhuma. Aí tem o grupo C, que são as pessoas inseridas como membros de uma igreja ou como líderes eclesiásticos que vivem relacionamentos superficiais e quase nulos na igreja. Olha, isso aqui são as pessoas inseridas como membro, só que assim, elas não aparecem. Elas estão lá, elas cultuam, mas são pessoas praticamente invisíveis dentro da organização, elas não participam de nada. E também são praticamente pessoas que não querem a proximidade com os departamentos, com a organização, mas às vezes até participam de um culto ou outro. E tem aqueles também que ele classifica, o teólogo Nelson, ele classifica como fiéis recolhidos em pequenos grupos que se reúnem informalmente em casas, ou escritórios, salões alugados, parques ou escolas, e que não querem serem vistos ou reconhecidos como uma instituição ou uma organização. São pessoas que ainda exercem um cristianismo mais coletivo, mas eles negam, eles recusam a participação de uma organização. Eles se reúnem nas casas, em escritórios, em salões, parques, escolas e assim diversas localidades, porém não querem nenhuma proximidade com uma organização e também não querem se organizar com nome, com placa, com CNPJ, com nada. E tem também o grupo E, que são indivíduos que foram alvos de abuso espiritual por parte da liderança e que estão totalmente decepcionadas com as relações e as instituições. São pessoas que realmente sofreram represálias, sofreram discriminações e, como ele mesmo diz, abuso espiritual por parte de alguma liderança, por algum falso profeta, e hoje eles estão totalmente escaldados, né? Eles querem distância e acabam recusando todo tipo de relacionamento ou relação com a organização eclesiástica. E tem também o grupo G, que é o último grupo que ele formaliza aqui. Os sem igreja, que acompanham mensagens e reflexões pela internet. Esse grupo tem aumentado e muito. São pessoas que se dizem cristãos, amam a Deus, buscam a Deus, mas dentro da sua casa. E agora com essa pandemia, esse grupo aumentou mais ainda. Mas ele se intitula cristão, servo de Deus, busca a Deus, mas somente pela televisão ou pela internet. E também não quer nenhuma aproximação com organização eclesiástica, com um líder ou nada. Bom, como vocês puderam ver, são diversos motivos que eles reivindicam para se distanciar cada vez mais de uma organização eclesiástica. Gente, e embora eu seja um pastor, nós temos uma organização, eu defendo a ideia de se organizarmos, é até compreensível as tristezas que esse pessoal passaram dentro de muitas igrejas. Eu entendo perfeitamente as suas frustrações, os problemas que eles enfrentaram e compactuo dos mesmos pensamentos, porque nós também passamos por muitas situações que esses irmãos passaram, porém, eu acho muito perigoso ainda esse conceito. Por dois motivos que eu quero aqui salientar, baseado no pensamento do líder chamado Marcos Botelho. Eu acho que ele é pastor, não vi certinho, mas eu estava estudando aqui, eu entrei no site dele, né? Que tem por título Um Recado
para os desigrejados. Eu gostei muito do que ele disse, eu gostaria de compartilhar com você que está me ouvindo aí, com você que está vendo esse vídeo agora. Bom, os dois motivos, começando com o primeiro, é que não dá para ser igreja sozinho. Não tem como ser uma igreja sozinho. A Bíblia nos relata, né, Paulo nos adverte que a igreja ela é como um corpo, com membros interdependentes, porém um necessariamente dependendo do outro. Não tem como nós sermos igreja sozinho, pois a igreja exige sim essa coletividade, até mesmo para edificarmos uns aos outros, pois os dons espirituais atribuídos a nós como igreja têm que ser exercidos para a edificação um do outro. Sendo assim, só podemos ser igreja a partir do momento que eu edifico a vida do outro e sou uma bênção para o meu próximo, adorando a Deus, buscando a Deus. E Paulo disse: irmãos, quando vos reunir, cada um de vós tenha salmos, cada um tem doutrina, há uns profecia, outros cânticos, tudo para a edificação. Então a reunião ela é importante. Ela é de suma importância bíblica e não tem textos no Novo Testamento que abram mão dessa coletividade. E em segundo lugar, que para mim é o pior problema, que eu corroboro com Marcos Botelho, é justamente a generalização. Pois quando tomamos a prerrogativa de que nenhuma organização presta, todas estão atrás de dinheiro, todas estão fazendo campanha, todas querem, todas estão ali por motivações financeiras, por motivações antibíblicas, né? Pois nós entendemos que tem isso mesmo, que todas estão querendo fazer um reino messiânico na terra, né? Elas querem dominar tudo. E não buscam a causa do reino. Nós estamos generalizando, pois infelizmente tem mesmo esse tipo de pessoas, eu entendo, tem esse tipo de denominação, tem mesmo, tem os falsos profetas, tem mesmo, mas nós não podemos generalizar, pois a partir do momento que nós generalizamos, nós estamos tomando para nós um partido perigoso, porque Deus tem ainda assim muitos homens e mulheres que ainda não se dobraram para Baal. A maioria não estão nas mídias, a maioria não estão se autopromovendo. Tem muitos homens e mulheres de Deus que levam o trabalho de Deus a sério, conheço muitos. Eu mesmo tento viver, buscar, né, o verdadeiro evangelho piedoso, bíblico, cristocêntrico, e não generalizar. Então, nós temos esses dois problemas aí. O primeiro, justamente, não dá para exercer um cristianismo sozinho. Em segundo lugar, nem todos são iguais. É bem verdade que nos dias de hoje, a maioria ou muitos aí estão sim por motivos egocêntricos, antibíblicos e financeiros. Mas tem ainda homens e mulheres que não se dobraram. Eu acredito muito no que eu estou dizendo. Então, eu quero deixar essa reflexão para você. Talvez você seja um desigrejado, eu entendo você. Eu entendo que você quer exercer a sua fé, mas foi injustiçado, passou por alguma situação, pegou líderes avarentos, mesquinhos, egoístas e maltratou a tua fé. Mas não é por isso que deixaremos de procurar e de nos reunir com homens e mulheres sinceros. E outros que não têm ainda uma denominação,
pula de galho em galho, vai aqui, vai ali. Você não está ausente de cair na lábia desses falsos profetas. É importante, é difícil, é seletivo, requer mesmo uma peneira, mas eu creio sim que Deus deixou os teus ainda nos dias de hoje para cuidar do seu rebanho, para abençoar o teu povo. Então essa é a minha palavra para você, que Deus te abençoe grandemente, e eu gostaria muito que você compartilhasse se você gostou, e se você tem uma opinião que possa agregar, escreva aqui embaixo, você é muito bem-vindo. Deus abençoe, beijo no seu coração, até mais.